Olá pessoal, sou Fernando, sou professor da Educação Básica aqui em Minas Gerais e estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? O item a ser estudado é o Estatuto da Igualdade Racial, que está previsto dentro das noções de igualdade racial e de gênero, né, previsto no edital, tá bom? Então bora lá. Então o que é o Estatuto da Igualdade Racial? Então logo em seu primeiro artigo, o Estatuto já nos informa do que se trata. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Ok? Podemos entender que esta lei foi criada de forma a tentar efetivar a igualdade de condições e acesso a uma parcela cumulativa da população, de pretos e pardos. Foi pela ideia central de defender os direitos básicos dessa parte da população que o Estatuto surgiu, com muito valor e importância para aqueles que entendem que as desigualdades de gênero e raça precisam ser discutidas e estruturadas no âmbito político e jurídico. Diante disso, tem como princípio apresentar que é dever do Estado a garantia e o estabelecimento de políticas públicas para a aplicabilidade desses direitos, bem como definir, por meio de seu texto base, quais são esses direitos fundamentais. O objetivo da lei é planejar, garantir e colocar em prática ações que permitam o desenvolvimento dessa igualdade, propondo um texto base, como já mencionado, que pode ser aplicado em prol de políticas públicas e ações afirmativas. Então, como que está dividido o texto base da Lei 12.088 de 2010? São 65 artigos compostos de 4 títulos, com divisões e subdivisões temáticas. Como principais partes que integram o texto base dessa lei são, então, as disposições iniciais do Estatuto, o que a lei determina, basicamente, e o que é entendido por desigualdade racial, discriminação étnico-racial, entre outros conceitos elencados. Os direitos fundamentais, no caso, como bases que devem ser asseguradas para uma população de negros e pardos no país, e a garantia de igualdade de acesso. A respeito da SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e as disposições finais da lei. Bom, pessoal, em relação às disposições iniciais, a gente já viu alguns objetivos, né? O que ela determina, o que é entendido como desigualdade racial e discriminação étnico-racial. Agora a gente vai entender um pouco dos direitos fundamentais e a respeito do SINAPIR, ok? Em relação aos direitos fundamentais, abrangem os artigos 6º ao 46º. Logo no início foi estabelecido o acesso à saúde para essa população. No artigo 6º, reforça que o SUS deve garantir acesso igualitário, universal e sem distinção étnica, ok? Nos artigos 7º e 8º, constitui-se uma política específica para uma população negra em relação à saúde e seus objetivos. É uma chamada Política Nacional Integral da População Negra, que visa o fortalecimento do SUS para um entendimento mais especializado, bem como acessibilidade de informações e comunicação, compreendendo as necessidades específicas dessa população. Educação, cultura e lazer. O segundo ponto que orienta este eixo é referente à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Do artigo 9º ao 22º, são estabelecidas disposições que asseguram a base desses direitos para a população negra no Brasil. No artigo 9º, a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. O artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil, observando o disposto
na Lei 9.394, né, LDB, e depois, né, que foi alterada pela Lei 10.639, ok? Em associação ao disposto no artigo 11, a Lei 12.288 garante, no que se refere à cultura, que o poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos do artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Outro item, liberdade de consciência e de crença, né? Outra pauta garantida pelo Estatuto, que se interliga ao que se foi mencionado antes. É o que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, especificados nos artigos 23º, 24º, 25º e 26º. Assegura-se que, no artigo 23º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Terra, trabalho e moradia. Os artigos 27º ao 42º trazem os direitos relacionados à garantia do acesso à terra e a uma moradia adequada, e o direito de igual acesso ao trabalho, como sendo algo de responsabilidade do poder público. O artigo 35º, o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra, que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. E ainda, os meios de comunicação. É estabelecido também nesta lei o incentivo de produções que valorizem a participação da população negra e sua herança cultural na história do Brasil, determinando uma prática de contratação de negros e pardos nos artigos 43º e 46º. Essa prática visa diminuir desigualdades e discriminação racial nos conteúdos produzidos. Pessoal, então a gente observou aqui todos os itens, né, mais importantes dos direitos fundamentais. Agora, vamos conhecer o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR. O SINAPIR foi criado para que pudesse organizar e articular na prática projetos, políticas públicas e ações afirmativas destinadas a erradicar ou minimizar as desigualdades raciais no país. Esse sistema veio para trazer um maior alcance aos objetivos, né, da Lei 12.288. O Poder Público Federal, através desse sistema, transfere recursos aos estados, Distrito Federal e municípios que desejam promover a igualdade racial em suas regiões. Tais instâncias públicas aderem ao SINAPIR e realizam planos de implementação para políticas públicas e ações afirmativas que visem a contribuir para minimizar impactos causados pelas desigualdades étnicas em seus estados e municípios. O Poder Público Federal tem um órgão chamado SNPIR, Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial. O SNPIR está inserido no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH. O SINAPIR, por sua vez, está contido no SNPIR, mas é o SNPIR que vai realizando os termos de adesão e compromisso, ou seja, os estados e municípios solicitam por meio do SNPIR. O SINAPIR é apenas um sistema desenvolvido para promover, formular e garantir políticas públicas de forma descentralizada, realizando a distribuição dos recursos e formalizando o que foi disposto no Estatuto. Para que a adesão aconteça, os estados e municípios devem ter
como requisitos um órgão público que seja voltado à promoção da igualdade racial em sua localidade e um conselho de promoção da igualdade racial em funcionamento. Sobre o financiamento de iniciativas de promoção de igualdade racial, com base no Estatuto, determina-se em um inciso do artigo 56, parágrafo 1º, o Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas nesse Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Bom, pessoal, essa é a minha contribuição de hoje. A base de informação é o Politize. Espero que a gente possa ter um entendimento maior aí sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Um abraço e até a próxima.